A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos amados irmãos, quem vos salva é sua irmã em Cristo Jesus, Estefânia. Hoje, no nosso estudo bíblico, vamos estar falando sobre Ruth, Noemi e Boaz. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Só até aqui, meus queridos amados irmãos, vamos estar lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que Noemi, ela era casada com Elimeleque e tinha 2 filhos, chamados Malom e Quilion. E eles moravam em Judá de Belém. E resolveram sair dali, porque estava havendo grande fome na terra deles. Então Elimeleque, ele pegou sua esposa, seus 2 filhos e foram para a terra de Moabe, onde ele vive os moabitas, da parentela de Ló. É um povo muito pecador. E aconteceu que morreu Elimeleque. Passado um tempo ali, eles na terra de Moabe, morreu Elimeleque. Não ficou ali muito tempo. E ficou Noemi então com seus 2 filhos, Malom e Quilion. E conheceu Malom e Quilion 2 moabitas e se juntaram ali. Malom ficou com a moabita Ruth e Quilion ficou com a moabita Orfa. E eles viveram ali por 10 anos. Mas ocorreu também que ambos morreram, Malom e Quilion. Então ficou ali somente Noemi com as suas 2 noras, Orfa e Ruth. Então ali Noemi ficou muito triste porque ela perdeu o seu esposo, perdeu os seus 2 filhos. E ela ficou sabendo que na sua terra onde ela morava, começou a prosperar e não estava mais havendo fome. Então ela decidiu voltar para onde ela morava antes, que era em Judá de Belém. E as suas noras queriam ir com ela, mas ela falou assim, não carece vocês irem comigo, né? Que ela não ia casar de novo, porque ela já estava velha com a idade avançada, e que era para elas voltarem para os familiares, e mesmo que também se ela tivesse outros filhos, não iriam esperar os filhos dela crescer para elas casarem de novo, que elas deveriam voltar para os seus familiares para ter um novo casamento. Então ali, ela insistiu muito, até que Orfa se despediu dela, beijou ela e voltou para seus familiares. Porém, Ruth ficou muito apegada a Noemi, como se fosse mãe dela, né? E ela falou assim, para onde tu fores eu irei, o seu Deus será o meu Deus. Então pegaram e voltaram para a terra de Noemi, Judá de Belém. Chegou lá, né? Todo mundo ficou sabendo que Noemi tinha saído de lá, né? Para eles poderem ter uma vida melhor, mas que o esposo dela morreu, que os filhos dela morreu. Então que ela viveu ali, estava muito triste. E ela falou que o nome dela não era mais Noemi, mas que o nome dela era Mara. Mara com o significado de amargura, né? Que ela estava com a vida amargurada. Então ali, Ruth ficou ali morando junto com Noemi e era como se fosse uma filha para ela. E decidiu Ruth, né, ajudar a sua sogra no trabalho. E ela resolveu ir para um local para poder colher espigas de milhos para elas poderem se alimentar. E ali onde os trabalhadores colhiam, né, os milhos, sempre às vezes ficava algum ou outro milho e ela vinha após, né, os trabalhadores e colhia aqueles que sobravam. E aconteceu que o dono daquela terra ali, Boaz, viu essa moça, a Ruth, e ele perguntou aos seus empregados quem era aquela moça. Então os empregados falaram, né, da história dela, que ela era Ruth, que ela veio de Moabe com a sua sogra Noemi, né, porque aconteceu, né, toda a tragédia da família dela, que ela perdeu o esposo dela, os filhos dela. E então ele viu que a Ruth era uma pessoa boa, gostou dela e falou assim,
deixe mais algumas espigas de milho para poder sobrar, para ela poder colher mais. E ele então ele deixou ela ficar ali no milharal, né, colhendo. E ele também, os dois conversaram, né? Ele já estava assim, ele gostou dela, né? E mandou levar mais milho também. Então ela voltou assim com bastante milho para casa e mostrou à sogra dela. Aí a sogra dela perguntou, né, como foi o dia dela. Ela falou, né, que ela conheceu ali o dono da terra, Boaz. E ela falou assim, Boaz é nosso parente de Elimeleque. E ela falou que ele foi bondoso com ela, que deixou, né, ela colher lá as espigas de milho. E então ali, de vez em quando, Ruth fazia isso, né, e ela buscava os milhos. Até que a sua sogra falou com ela, ajudou ela, falou assim que ela poderia se casar com ele. Que como as duas estavam, né, viúvas, ela poderia se casar com ele porque eles eram parentes. Boaz era parente de Elimeleque. Então ali a sogra dela ensinou ela, falou assim que quando ele dormisse ali no milharal, que ela se deitasse no pé dele para poder mostrar a intenção dela, né, para ver se ele queria casar também com ela. E ela fez isso, né? Ela ouviu sua sogra e fez isso. Aconteceu que Boaz, ele trabalhando ali no milharal, ele se alimentou e teve sono e dormiu ali. E aconteceu que Ruth, ela se deitou aos pés de Boaz. E quando ele se levantou, ele viu aquilo. Ele viu, né, a intenção dela e ela falou assim que ela era parente próxima dele, né? É como se ela falasse a intenção de se eles pudessem se casar. E ele gostou da ideia, porque ele já estava gostando dela, mas ela não sabia. E então ali ele falou assim, mas tem um parente mais próximo do que eu, que era um primo dele. E falou assim, se ele não te redimir, eu te redimirei. Se ele não casasse com ela, ele iria casar com ela. E ele tomou a frente deste negócio. E então ali aconteceu que Boaz falou com seu primo, né, se ele iria querer as terras de Elimeleque, porque quem ali se casasse com Ruth iria herdar as terras de Elimeleque, mas ele achou que iria herdar só as terras, mas Boaz falou não, tem que casar com a viúva de Malom, a Ruth. Ele não conhecia a Ruth, né, esse primo de Boaz, ele também não se interessou e não quis. Ele falou assim, não, pode ficar com você, você redime. Aí então Boaz gostou, porque a intenção dele era essa mesmo, ele queria se casar com Ruth. Então aconteceu que ocorreu tudo o que Boaz pretendia, que era o primo não querer se casar com a Ruth, né, tomar as terras de Elimeleque. E aconteceu que ele se casou com a Ruth, Boaz, e eles se conheceram, tiveram um filho chamado Obed. E vai falar a palavra de Deus que Obed era avô de Davi, Davi que derrotou o gigante Golias. E da mesma linhagem, né, da parentela de José esposo de Maria, onde que veio, né, o nascimento de Jesus. Então assim, tem toda essa história aí que veio através da história de Ruth, né? Ruth então era bisavó de Davi. Amém? Então, meus queridos amados irmãos, aqui fica a palavra de Deus, né, para os nossos corações. Que Deus venha continuar falando, né, ao teu coração. Amém? Também que nos mostra, né, como que foi o amor, né, de Ruth para com a sua sogra. Né, ela como se fosse uma mãe para ela. Às vezes a gente vê que tem pessoas que não se dão bem, né, com as sogras, falam mal de sogras, mas é possível sim, né, ter uma boa convivência, igual Noemi. Foi uma boa sogra para Ruth. Ruth era uma boa pessoa, né? Então, assim, todos que têm filhos vão ser sogras, vão ser sogros, né? Então, uns tem que tratar bem uns aos outros, né? Porque o amor pode reinar sim. Amém?